Para iniciar o programa, gostaria de alertar a todos vocês sobre o buraco paradoxal que foi aberto próximo ao centro da cidade no final da manhã de hoje. Cientistas ainda avaliam os danos sociais causados e trabalham para descobrir como fechar o buraco, mas é possível que essa solução nunca seja alcançada. O buraco foi aberto quando um grupo de profissionais criativos em uma agência de publicidade se encaminhava para uma sala a fim de iniciar um brainstorm, que é uma metodologia comumente adotada pela indústria criativa e que consiste em reunir um grupo de pessoas para falarem as primeiras ideias que vierem à cabeça, sem qualquer tipo de censura. Cansado daquela velha mecânica para o desenvolvimento de ideias, um dos diretores de arte sugeriu um brainstorm para achar uma alternativa ao próprio brainstorm. A partir daí, ouviu-se um grande estrondo no céu, algo que alguns cientistas cogitaram ser um xingamento proveniente do universo. Portanto, cuidado com indagações melhor deixar para a próxima. E em um acordo assinado entre o diretor do Instituto de Tempo e Paciência e as nuvens do tipo cumulus-nimbus, ficou acertado que as chuvas isoladas, por motivo de mau comportamento, poderão voltar a circular, desde que prometendo não chover por períodos superiores a 3 dias seguidos. Em depoimento, o diretor do ITP, Pedro Intempério, afirmou que o acordo tem tudo para dar certo. Em seu depoimento, ele disse: "O isolamento das chuvas foi uma medida necessária, uma vez que os habitantes de Delirium já estavam cansados de usar botas de cano alto e transitarem nas ruas sem guarda-chuva. Agora que a lição foi dada, imagino que podemos voltar a ter tempo fechado com parcimônia aqui em Delirium. Na eventual necessidade de reclusão, não hesitarei em declarar chuvas isoladas mais uma vez." E foi encontrado um saco cheio de perguntas na Rua da Decepção, no bairro do Duplo Sentido. Um transeunte que passava pelo local teria encontrado o saco no meio da calçada e, curioso com o formato do mesmo, decidiu abri-lo. Dentro, afirmou o sujeito, estavam diversas perguntas de cunho existencial e algumas dúvidas sobre compras no supermercado. Autoridades locais encontraram um homem perplexo, sentado na sarjeta, questionando a si mesmo sobre as perguntas dentro do saco. Na tentativa de recolher o mesmo, um dos homens fatalmente acabou vendo uma das perguntas e foi paralisado no pensamento de se havia uma maneira mais fácil para ser uma pessoa bem-sucedida. Para remover o objeto do local, especialistas chamaram uma socialite com o menor nível de QI encontrado, uma vez que suas convicções vazias não sofreriam com as dúvidas. O policial encarregado por investigar o caso afirmou que esse tipo de ação terrorista está ficando estranhamente frequente no bairro, e um esquadrão convicto está sendo montado para desativar os aparatos duvidosos. Então fique atento e mantenha seus olhos bem longe de qualquer saco ou sacola com aparência estranha. Um grupo de manifestantes se reuniu no final desta tarde para protestar em frente à sede da Secretaria de Cultura e Subversão. Centenas de pessoas ocuparam a rua da Secretaria, pedindo a abolição da letra R. O motivo, segundo os manifestantes, seria de que a letra estaria presente em muitas palavras de contexto negativo, como racismo, raiva, rancor e Richie. O protesto seguiu entoando palavras de repúdio à letra R, mas que não envolvessem a utilização da letra em si, como abaixo R, se manda daqui R.
Após o almoço, em que os manifestantes comeram hot dogs contendo apenas salsicha, ketchup, batata palha, maionese e pão, um porta-voz da secretaria foi conversar com um dos líderes da manifestação para explicar que o órgão não é responsável pela manutenção e aprovação de letras válidas. Quando foi questionado pelos manifestantes sobre quem seria o responsável, o porta-voz admitiu que, abre aspas, não sei, mas acho que ninguém. A justificativa foi o suficiente para que os manifestantes abandonassem o pedido de reforma letra R, mas prometeram voltar semana que vem com um novo protesto sobre um assunto ainda não escolhido. E agora, uma notícia extremamente triste e chocante para toda a sociedade deliriana. É realmente muito triste quando um absurdo desses possa acontecer em nossa cidade. Uma criança foi encontrada morta na casa da família Parma. Augusto e Rosângela Parma são importantes empresários em delírio, donos da rede Parma Drogas, a maior farmácia de manipulação e também uma de nossas patrocinadoras. Parma Drogas, aumentando a validade da sua vida desde 1942. A criança que foi encontrada morta não teve seu nome revelado, mas é de uma família humilde. Ainda não se sabe o que ela fazia na residência dos Parma, mas devido à origem social, tudo aponta que o pequeno meliante estivesse furtando objetos valiosos. A equipe de investigação que atendeu ao caso já interrogou o senhor e a senhora Parma, que estavam na residência no momento, e os liberou logo em seguida. Segundo o delegado, o senhor Parma provou a inocência ao relatar que eles estavam em meio a uma maratona da primeira temporada da série True Detective. A criança foi levada para o IMI, um instituto médico ilegal, e a autópsia apontou envenenamento. O principal suspeito seria um amigo imaginário da criança, que continua desaparecido. A polícia manteve o perímetro isolado, e a família Parma se viu obrigada a adiantar as férias de verão na praia. O que é este aroma misterioso? Que sabor intenso poderia ser? Como eu poderia descrever uma consistência tão inacreditável? Chegou o novo bolinho Parma Health Cake. Feito somente com ingredientes desconhecidos pela ciência. Produzido a partir de uma flora completamente intocada por cientistas, garantindo assim nenhum tipo de malefício conhecido. Fique livre de glúten, glucose, gorduras saturadas, gorduras hidrogenadas, sódio e gosto. Enche o seu estômago de prazer, um prazer desconhecido só encontrado no Parma Health Cake. Parma Health Cake, o bolinho literalmente surreal. Amigo ou amigo ouvinte, gostaria de fazer uma pergunta. Você já viu o seu reflexo no espelho piscar? Pergunto isso porque fiquei bastante intrigado com o acontecimento aqui na estação. Saí para almoçar com o pessoal da redação, a Laudaleno, Russo Minnesota e o pessoal. E fomos comer sushi. O almoço estava excelente, o atendimento ótimo,
E é possível que eu tenha comido o sashimi de atum mais bem cortado de toda a minha breve existência. Mas o que me deixou perplexo foi que, ao voltar para a estação, fui escovar os dentes, e enquanto executava a escovação, observei minhas expressões faciais no espelho. Acredito que todos fazemos isso, mas, de repente, por um breve milésimo de segundo, eu deixei de me ver. Eu estava ali, eu podia ver o espelho, mas era como se ele não me visse mais. Por um brevíssimo instante, pude ver a porta logo atrás de mim. Deve ter sido no tempo de um piscar de olhos, mas eu tenho certeza absoluta de que a minha imagem deixou de ser refletida por este breve momento. Estranho. Nosso enviado do além e de outra situação no espaço-tempo, Pablo Quintina, trouxe notícias fresquinhas. Bom, talvez nem tanto, uma vez que ele está morto. Mas grandes notícias com certeza. Em seu telegrama, ele afirmou que um enorme número de mortos começou a cruzar o nosso mundo em direção a um mundo com menos oxigênio e com mais vegetais. É isso mesmo, mais arbustos, árvores e algumas leguminosas em um mundo após a morte que é bastante verde. Ele me prometeu trazer mais informações sobre a causa deste fenômeno, assim que conseguir desvendar os motivos de sua própria morte. Boa sorte nessa, Quintina. Recebi uma linda caixa de presente, e dentro dela havia uma pequena plantinha. Um bilhete dizia: ague uma vez por dia e mantenha longe de objetos cortantes. É para o seu próprio bem. Que engraçado. Ela parece tão bonitinha e pequena, tão inofensiva. Vamos voltar ao caso do buraco paradoxal, que continua aberto no centro da cidade. Estive presente em pessoa na região, assim que soube do caso, e pude ver o dito cujo. Posso afirmar que é uma experiência bastante única na vida, e ao mesmo tempo tão comum, como a própria existência em si, que soa tão extraordinária, com fatos e acontecimentos, mas que na verdade faz parte de uma sucessão de acontecimentos perfeitamente normais para o resto do universo. Pude concluir que existir em si já é um paradoxo, e admito que dirigi um pouco conturbado aqui para a estação, com este pensamento em mente. Pense então em quão relevante a vida parece para você, mas o quão irrelevante ela é para todo o resto. Pense então em quantas vidas você julga como irrelevantes e que, se mudadas de perspectiva, são tão, ou talvez mais relevantes do que a sua própria. Pense. Boa noite.
A Voz de Delírio, O Buraco ao Paradoxo foi escrito, produzido e editado por André Monseve e Lucas Kircher. Brainstorms não foram utilizados na criação do episódio, fiquem tranquilos. Tommy Antares é interpretado por Lucas Kircher. A trilha sonora foi feita por André Monseve. A identidade do homem no celular continua desconhecida. Siga a Voz de Delírio no Twitter em @AvozDeLirium, curta no Facebook em /AvozDeLirium e assine o canal no YouTube para ficar ligado nos novos episódios. Obrigado!